Olá, tudo bem? Meu nome é Melissa, vocês já conhecem a gente aqui do canal da Horus Marcas e Patentes e hoje a gente vai falar de um tema incrível e essencial para o sucesso das empresas. Nós vamos falar aqui para vocês os 5 passos para o sucesso empresarial segundo as ciências sociais e humanas. E para isso a gente está aqui com o Carlos Eduardo Nogueira Ribeiro, aqui de Sorocaba. Ele é formado em ciências sociais, ciências humanas e também é artista há quantos anos? 45 anos. 45 anos, e ele fez um compilado e a gente está aproveitando que está quente o assunto, porque aqui em Sorocaba a gente teve uma palestra do Cortella esse fim de semana, né? Ontem. Então tá quente o assunto e ele foi nessa palestra, ele vai trazer aqui para vocês todo esse conhecimento que é tão essencial e aqui a gente na Horus preserva, a gente preza muito pelo desenvolvimento dos empresários também, porque a gente sabe que uma marca só se torna uma marca de sucesso, uma empresa só se torna uma empresa de sucesso se o dono dessa empresa tem estrutura interna para suportar esse sucesso. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, vamos ao tema? Vamos. Primeiro, eu queria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal, contasse aí a sua trajetória, de onde você veio, como que você começou sua vida, sua carreira. Primeiramente, muito obrigado, Melissa, pela oportunidade. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Para mim é uma grata satisfação ter recebido esse seu convite. Eu, na realidade, comecei muito cedo, né? Comecei a carreira artística mesmo, eu comecei antes dos 7 anos de idade, Nossa. como radioator na Rádio Cacique aqui em Sorocaba. E muita curiosidade em aprender, em ler. Eu fui alfabetizado pelos meus pais aos 4 anos de idade, então eu tinha muita facilidade de me colocar nesse campo da comunicação, né. E prometi aos meus pais que eu queria seguir carreira artística primeiramente, desde criança, mas prometi a eles, eles me autorizaram, mas disseram: "Mas vai estudar". E tá certo, certíssimos meus pais, agradeço muito, José Carlos e Isabel Maria. E eu, paralelo à vida artística, eu estudei. Então eu cheguei a completar toda a área acadêmica de ciências sociais e humanas, que compreende a história, a filosofia, a antropologia, a sociologia e a teologia. Lecionei durante quase 36 anos e já tem 8 anos que eu estou me dedicando exclusivamente a palestras, aulas, palestras, né? E a parte artística sempre me acompanhou, sempre cantando, sempre fazendo shows. Que legal. E me conta, o que que você aprendeu nesses anos de carreira? O que que é o mais importante para a gente atingir o sucesso na vida empresarial? Primeiramente, Melissa, fé, fé, muita fé, independente do credo religioso que a pessoa professe, a conexão de nós, criatura, com o Criador que é Deus. Isso é fundamental. Sem fé, você não caminha, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai dar o passo. Depois, a determinação. Você saber o que você quer, direcionar a sua vida profissional para aquilo que você deseja e dar sequência com trabalho, com esforço. Esse esforço, eu coloco aí um parênteses, eh, que não depende só da própria pessoa. Principalmente eu falo por mim. Eu, na minha área, como professor, como palestrante, como comunicador, cantando, interpretando músicas, eu preciso de mídia, eu preciso de público, eu tenho um empresário, enfim, alguém por trás para te dar aquele, digamos assim, aquela solidez, porque sozinho ninguém, em profissão nenhuma você caminha, Sim. nenhuma, nenhuma. Eu sou de família de juiz federal, irmão de minha mãe, advogados, jornalistas, minha mãe professora, minhas tias, e eu vejo que o meu filho é administrador de empresas. Eh, não adianta só você, tem muitas pessoas hoje em dia que falam: "Ah, basta o meu esforço, basta a minha dedicação, basta aquilo que eu determinei para mim". Não, isso é fundamental, começa por aí, mas
você precisa saber, todos nós precisamos ter consciência de que temos que trabalhar em conjunto. Sim, tem que ter um ecossistema que suporte o nosso desenvolvimento, né? E Exatamente. eu vejo isso agora, principalmente com o Luquinha, né, meu nenenzinho, que se eu não tiver pessoas ali colaborando comigo, para eu ter tempo para fazer as minhas coisas, eu realmente não conseguiria fazer tudo sozinha. Exatamente. É. E você faz o seu trabalho de mãe, de excelente mãe, que eu sei que você é, parabéns, mas você está entrando no complementando o que eu estou falando. Isso. Você sabe que você precisa de alguém É. para te dar esse suporte. Hoje, agora, para você estar aqui, ele não está aqui, ele está na sua Exato. casa ou ele está na escola. Sim, Você precisa de pessoas sim, sim. à sua volta. Como eu necessito ter um empresário, Sim. eu necessito de uma estrutura de mídia, de uma produção, É. etc e tal. E numa empresa também, né, o empresário ele precisa ter uma estrutura, né, então porque o empresário não dá conta de fazer tudo, né. A gente tem marketing, tem o comercial, tem o financeiro, tem o operacional, O jurídico. tem o jurídico, tem a estratégia, tem o pessoal que cuida de marcas, como a gente faz. E aí, você vai fazer tudo sozinho? Você não imagina, uma vida inteira não é suficiente para você aprender tudo o que precisa aprender, né. Como, por mais raciocínio que você tenha, por mais que você, digamos, cronometre o seu tempo, É, não é não tem possível você condições. esquecer. E eu gosto Só muito. Deus é capaz disso. Exato. Ele é onipotente, Onipresente, presente. isso. E eu estava inclusive estudando a respeito disso, né, da questão com a Beth Russo, não sei se você conhece, ela trabalha com a questão de energia, tudo. E a energia do dinheiro e tal. E muitas pessoas, muitos empresários que a gente percebe que eles falam assim: "Ah, tá caro, para que eu vou pagar esse profissional para fazer para mim? Eu mesmo vou fazer, né, eu mesmo vou fazer meu marketing, eu mesmo vou fazer o registro da minha marca, eu mesmo vou mexer aqui no financeiro, nas planilhas, né, para que eu vou pagar?" As pessoas meio que desfazem do trabalho dos outros, Exatamente. dizendo: "Ah, eu sou". Isso daí é perigoso, porque o cara não dá conta, né, não faz direito. Não faz direito e quando ele tomar ciência, ele vai ter um arrependimento, só que não volta mais. Não volta mais, porque aí já estragou, né, se tinha que estragar alguma coisa, ele mesmo já estragou. Deixou de valorizar alguém que poderia lhe ser muito útil no seu trabalho, na sua desenvoltura, Sim. e ele vai ver que não adiantou de nada o que É. ele fez. E uma questão importante é, quando a gente quer que o nosso trabalho seja valorizado, a gente tem que valorizar o dos outros, né. E essa é uma questão muito sutil, porque se você fala: "Ah, eu não preciso de ninguém, esse povo aí". E aí, no seu trabalho, você quer que as pessoas te tratem assim? Né, por que você está trabalhando. Fazer essa pergunta. Então assim, a gente tem que ter, assim, o mínimo de, igual você falou, consciência a respeito das coisas, porque o empresário depende dos outros, é igual você falou, a gente é interdependente, né. Interdependente. Todos nós defendemos uns dos outros, né. Comento muito isso com o meu filho, Fernando, que é administrador de empresas, e ele é muito centrado, ele é muito comedido. Em muitas conversas nossas, eu me sinto eu o filho e ele o pai. Imagina como meu filho é. Ele tem uma centralidade, Que beleza. além de uma sapiência muito grande, né? Porque ele chega para mim e fala: pai, olha, não é por aí, é por aqui. E todas as vezes eu costumo dizer isso para mim mesmo, eu falo, quando eu era criança, jovem, adolescente, quando eu não seguia o que mamãe dizia, o que papai dizia, eu dava literalmente com a cara na porta. E hoje, se eu não sigo o que meu filho diz, não porque ele me obriga, absolutamente, Sim, mas ele deixa faria. à vontade. Sim. Como meus pais me criaram muito orientando, mas deixando que eu tomasse Sim. a frente, né, Sim. rédeas. E quando eu não ouço o meu filho, eu me arrependo e muito. Sim. Então eu tenho muito a aprender também, sabe? Sim, todos nós, né, a vida é um eterno aprendizado, nunca acaba, né. Corta um pouquinho que eu só vou ver se tá gravando, tá, espera aí, pra ver se tem memória no celular, porque às vezes acaba a memória. Tá gravando. Tá bom do jeito que Tá bom, então vamos lá. Então o próximo passo, que eu anotei aqui, gente, eu tô com uma colinha, né. Então, Isso é importante. a gente falou de 2, né, fé, determinação, a cooperação, né. Qual é o próximo passo, assim, para o sucesso do empresário? Primeiramente, como eu falei, a fé, a determinação, que engloba aquele
chamado foco que você dá, Foco, isso é importantíssimo. você realmente não ficar como em muitos momentos da vida as pessoas têm o hábito, eu me lembro dos meus avós falando isso na minha infância, nunca coloque o pé em duas canoas. Porque você desequilibra e não consegue. Exatamente, é um ditado muito, olha, é antigo, mas muito atualizado Sim. nos nossos dias, porque realmente como que você vai, muitas vezes, eu até entendo isso, conversando com várias pessoas, inclusive com artistas também, com professores e tudo, às vezes a vida nos coloca em momentos que você Perde o se eu foco. ficar só aqui, Sim. se eu ficar só aqui, aquilo ali vai me dar uma visão melhor, vai complementar o que eu já estou querendo. Sim. Só que tem um detalhe, você não consegue ficar firme com a perna esquerda e a perna direita, cada uma numa canoa. Por quê? Vai abrir, a correnteza vai abrir, e você vai afundar, Sim. entendeu? Então, o melhor é o que eu disse. É o foco. Por que eu coloquei a fé em primeiro lugar, Melissa? Porque a fé, ela vai te dar essa conexão total com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, e vai fazer com que você, eu sou uma pessoa assim, eu não faço nada sem pedir a luz do Espírito Santo, que é o discernimento. Sim. Sem discernimento, não adianta, você só sai atropelando as coisas. Eu dou um exemplo, é igual você querer aprender a patinar no gelo. Você literalmente vai ter um tombo atrás do outro, entendeu? Então, você tem que pedir ao Espírito Santo, por isso que eu repito, independente de credo religioso, seja católico, protestante, não importa, é você estar conectado com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Para os católicos também, eu falo muito isso, a intercessão de Nossa Senhora, para mim, é fundamental na minha vida, e eu tenho esse exemplo, sabe, de momentos que, quando eu recorro a ela, no estalar de dedos vem uma luz, Sim. que é a luz divina, que me dá aquele, e eu digo, obrigado, mãe, entendeu? Então isso é fundamental. A fé é fundamental. A fé, ela te dá todo o parâmetro em qualquer área profissional, Sim. em qualquer área empresarial. Eu já vi empresários que se diziam ateus e que em um determinado momento da vida, quando viram que estavam rio abaixo, ribanceira abaixo, meu Deus, me ajude. É, exato. Não, é a brincadeira, né, quando o avião começa a cair, todo mundo pede a Deus ajuda, É né. exatamente isso. Você me fez lembrar agora, eu tinha um colega no colegial que ele dizia isso, hoje chamado ensino médio, mas é a mesma coisa. Ele dizia que ele era ateu e ateu convicto. Só que quando íamos ter as provas finais, ai meu Deus, me ajude, ai meu Deus, me ajude, meu Deus, me ajude. E eu olhei para ele ali e falei, fulano, escuta, você não é ateu? Sou. Eu não creio em Deus. Eu falei, mas você viu o que você acabou de fazer? Você falou 3 vezes, meu Deus, me ajude, eu preciso tirar essa nota. Eu falei, pô, que raio de ateu é você então, né? Então você está vendo que mesmo um ateu, num determinado momento, ele sabe, lá no subconsciente dele, ele sabe que ele precisa de Deus. Tem uma conexão maior, né, uma conexão maior, exato. Porque Deus é tudo. Sim, Deus é tudo. Eu falo por experiência própria, pelo berço que eu agradeço a Deus, o berço que eu nasci de pai e mãe, Sim. entende? E A base tive para chegar onde eu cheguei. E uma coisa que você citou agora, né, da gratidão, porque eu percebo que muitas vezes os empresários não dão valor para as coisas que a gente já tem na mão. Então, muitas vezes a gente já tem clientes, a gente já está com o negócio andando, a gente tem um estoque bom, a gente tem uma vida estabilizada, né? Eu sempre brinco que assim, a estabilidade não deve ser o foco do empresário. O empresário precisa buscar crescimento, né? Mas às vezes a vida do empresário está bem já, está bem estabelecida, e ele continua reclamando, e só reclama, e não agradece pelas coisas que já tem, né. Importantíssima a sua colocação. O Cortella, na palestra ontem, ele disse: eu tenho uma ligação forte com Sorocaba, Olha. e vocês não imaginam por quê. Aí todo mundo ficou esperando, ele disse: meu pai
novo ainda, antes de ele conhecer minha mãe, de se casar, ele me contou isso mais tarde, né, que ele viveu em Sorocaba. Olha! E as coisas que ele contava de Sorocaba, o Cortella hoje está com 71, ele mesmo falou a idade dele. Uhum. Ele falou, mesmo tempos, muitos anos atrás, acho que foi na década de final dos anos 30, década de 40, que o pai dele viveu em Sorocaba, ele falou, do carinho que o pai dele colocava na cidade de Sorocaba, Que legal. e que o pai dele agradecia até a Sorocaba por tê-lo levado, porque ele nasceu em Londrina, Tá. o Mário Sérgio Cortella, né. Tá. E ele complementou dizendo isso: "Gratidão é fundamental". Muita gente pensa que o Cortella é apenas professor filósofo. Não, ele é teólogo também. Hum. Ele tem livros de história de, trabalhos feitos dentro da teologia. Que É interessante. muito importante. Sim, a gratidão ela é essencial, porque Ele sem a fala gratidão a gente sem a realmente gratidão, eu sou muito grato ao berço sim. que eu nasci, de pai e mãe, que eu falei, a toda a estrutura que a família me deu, Sim. tanto do lado de meu pai quanto da minha mãe. Falo de papai, de mamãe, de meus avós, tios, tias, Sim. muito, muito a minha esposa, a mãe do meu filho, ela me ajudou muito, Sim. entende? Ela me ajudou muito, ela me orientou bastante, então eu sou muito grato a essas Sim. pessoas. E tudo que Meu a gente irmão, em muitas conversas, me dá muitos insights Sim. que às vezes ele nem imagina, eu penso: "Puxa vida, ele me falou uma coisa que é isso mesmo, é esse caminho que eu tenho que seguir". E quanto mais a gente agradece, mais as coisas vêm, né. Quando a gente começa a reclamar, parece que começa a dar tudo errado. É impressionante, É. porque é o foco, né. Ou você tá focando no negativo ou você tá focando no positivo. E todo foco, tudo que a gente foca expande, né. Então se você fica focando muito: "Ah, não tem dinheiro. Ah, porque isso aqui não dá certo. Ah, porque" aí começa a descambar, né. Então eu diria, né, uma observação minha seria isso, né, de agradecer todos os dias pelas coisas que estão dando certo, que funcionam e que às vezes a gente esquece de agradecer. Por exemplo, tem exemplo de pessoas que têm, por exemplo, um AVC, uma doença. Eu tenho um caso, inclusive, na família de uma pessoa que teve um AVC e está totalmente paralisada na cama. Imagine só você tem a sua vida, seu negócio, sua família, suas coisas, muitas coisas às vezes depende da pessoa, e a pessoa tá lá reclamando, 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 tá, daí daqui a pouco cai de cama, e aí? A pessoa esqueceu de agradecer pela saúde e pela energia de ela desenvolver as coisas diárias dela, mesmo com todos os problemas, e aí quando a gente perde é que a gente acaba dando valor, mas depois que perdeu, né. Então muitas vezes a gente tem que parar e pensar: "Não, espera aí, tá tudo difícil? Tá, mas e as coisas boas? Quais são as", e começar a procurar e agradecer as coisas boas, né, porque a vida nem tudo é ruim na vida de todo mundo e nem tudo é ruim, né. Nós temos coisas boas e coisas ruins, né, então a gente tem Para que saber equilibrar isso, é o que eu disse, é a fé, a fé. é a fé. Ela é o principal, ela é a base, A ma ela te dá toda a solidez que todo ser humano necessita para poder caminhar. sim, sim. E a Mira a vida. gratidão, como você falou, é fundamental. Fundamental. E você reconhecer que você aprende muito. Recentemente eu estava falando com os meus sobrinhos, e era um assunto que não tinha muito a ver exatamente com a minha área, mas eles comentaram algo que eu aprendi com eles, coisa que eu não vi nas faculdades que eu cursei, Interessante, você olha. entendeu? E os meus Sim, sobrinhos simplesmente também são muito, assim, centrados, sim, entende? Há uma união muito grande. Eu falei do meu filho e dos meus sobrinhos, eles cresceram juntos, né, então eles os primos são primos irmãos, irmãos mesmo, entendeu? Porque eles é aquela coisa, né, de você, por mais experiência que a gente diga que tem, com a idade que, com o passar dos anos, você tem que dar atenção ao mais jovem, sim, claro. porque ele tem uma visão
que você pensa que você tem, mas que muitas vezes, antes de começar a gravar, nós estávamos falando isso, né? Você acha que talvez você está fazendo alguma coisa porque lá atrás você fez, deu certo, que você estava falando de foco de Sim. empregos, né? Sim. Que hoje em dia a gente está sendo obrigado a direcionar muito das nossas atribuições para outras áreas, Sim. porque Por conta da tecnologia, né, que está acabando com muitos empregos. é como eu citei. Eu me lembro a época que eu era criança, andava de ônibus, tinha o cobrador. Hoje não tem mais. Hoje é cartão, você não precisa de dinheiro. E logo vai ter ônibus autônomo que não vai ter mais o motorista. Exatamente. Já tem carros na China, no Japão, carros e ônibus que são dirigidos automaticamente, entendeu? É um programa, né? E com uma coisa importante, né? Eles não cometem os erros planeados que o ser humano comete ao volante. Aquela coisa de dar seta só depois que ele virou e que deu um problema. O trânsito caótico que todo mundo reclama, mas na verdade é o próprio ser É o ser humano É você que está conduzindo o que teu carro. causa o caos, né? Exatamente. Acontece. Distrações acontecem, é óbvio. É. Quem não passa por isso? Isso. Né? Mas, só para dar exemplo, supermercados hoje, padarias, aqui em Sorocaba mesmo, não tem, está acabando o caixa. Tá acabando. As moças do caixa estão perdendo emprego. Porque tem as máquinas, É. você vai lá, passa a comanda, passa o cartão, sai com a compra. E uma coisa que eu queria fazer um adendo aqui é em relação ao próximo passo, que é o esforço pessoal, que a gente até citou aqui, né? A gente comentou aqui antes, porque as pessoas, elas se acomodam na vida, né? Ah, eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego, eu fiz uma faculdade, eu vou ficar aqui porque eu vou crescer, é plano de carreira. E aí chega uma coisa maior, a tecnologia, e te tira totalmente da zona de conforto. Então, na minha cabeça, a estabilidade não existe. A estabilidade que a gente tinha há 40 anos atrás, 50 anos atrás, que você começava numa empresa, se aposentava naquela empresa. Inclusive, o INSS está quebrado, a gente já sabe que ninguém mais vai se aposentar. Então, se você achava que você ia se aposentar, pode desachar. Acabaram de vez com o INSS. E acabaram. Com a notícia da semana passada. Isso, não vai ter. 6 bilhões. Ninguém vai devolver o dinheiro, a gente também vai ter que pagar sem ter direito a... Então, Tá na mídia no mundo. Isso. Não sou eu que estou falando. Então, o que acontece? O esforço pessoal agora é fundamental, assim, é base, porque se a gente não começar a sair da zona de conforto e aprender mais rapidamente, e a gente tem que dar um jeito de ultrapassar a tecnologia, né? Dar um jeito de usar a tecnologia a nosso favor e não permitir que ela nos aprisione, né? Porque o que está acontecendo é que as pessoas ficam o dia inteiro no celular, vendo coisa que não vai fazer diferença nenhuma na vida delas, elas ficam aprisionadas naquele vício e sendo substituídas pela mesma tecnologia que elas estão viciadas, né? Então a gente tem que ver como usar a tecnologia a nosso favor, ao invés de a gente ser substituído por ela, né? É um esforço pessoal gigantesco. Esse ponto do esforço me relembra uma conversa que eu tive com Augusto Cury, grande psiquiatra, grande escritor e conferencista também. Uma vez eu estava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o aeroporto estava fechado. Ficamos mais de 4 horas tomando café, comendo pão de queijo e conversando. E eu estava dizendo exatamente sobre essa questão para ele, e ele disse: Carlos Eduardo, a verdade é uma só. Ninguém deve continuar acreditando naquilo que nos foi apresentado na nossa infância. Não foi errado. Tudo que nós aprendemos dos pais, nas escolas, dos professores, tudo era do momento. Para aquela época, para né? aquela época. É. Só que agora deu uma mudança radical. Sim. De 360 graus em tudo. E nada vem para você como uma receita de bolo. Nada. Como você vai chegar na sua casa, daqui a pouco você pega uma receita e faz um bolo. Não, hoje, o Samitiba, eu tive a oportunidade de... Já faleceu, infelizmente, mas também tínhamos contato, ele falava muito isso. Todo mundo acha que já está pronto para ser pai e mãe, né? Ele falou, eu, como psiquiatra,
Eu, quando nasceu o meu primeiro filho, e depois a minha primeira filha, eu não sabia. Eu não, a minha esposa falou para mim, mas você não é psiquiatra? Ele falou, sou, mas cadê o manual? Existe o manual de como educar os filhos? Ainda mais A, cada um é diferente, cada um né? é diferente. A gente busca educar da melhor maneira possível, só que a gente vai ver o resultado lá na frente, É. né? Como eu agora vejo isso, graças a Deus, tudo que eu e a mãe do meu filho fizemos em matéria de educação Deu certo. deu 1000% certo. Como o que meus pais fizeram comigo e com meu irmão, 1000% certo. É. Agora eu conheço pessoas, tenho amigos que falam, puxa, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa e não foi assim. Então cai nisso que você falou. O esforço pessoal, ele não depende só da sua atuação. Depende do mundo de maneira geral, de quem está à sua volta. Sim, a gente tem que estar atualizando sempre, né? A gente não pode achar que o que a gente aprendeu é o que ainda vale, né? A gente tem que estar com a cabeça aberta para entender que o mundo mudou e a gente tem que aprender coisas novas o tempo Como, todo. por exemplo, eu fiz faculdade nos anos 80. Nossa, totalmente. Entendeu? Muita coisa que eu palestro hoje tá lá no ano de 85, no meu primeiro ano de faculdade. Sim. História, certo? Só que, e daí eu emendei filosofia, sociologia e tal. Porém, quando eu me deparo com muitos ensinamentos que eu vi na faculdade, na década de 80, não ficou, digamos assim, obsoleto, absolutamente, Sim. não. Mas é indubitavelmente, é inexoravelmente e insofismavelmente que eu tenho que buscar uma outra forma, Outra percepção, outra né? percepção, para eu poder transmitir isso numa palestra. Sim, sem dúvida nenhuma. O Cortella falou uma coisa interessante ontem, que à primeira vista parece muito só humorista, né? Porque ele é um grande, ele é um gênio e ele conduz uma palestra com uma maestria. É como eu falei, ele desenvolveu 7 temas em 1h15, 1h18, Maravilhoso, né? sabe? E ninguém, eu tenho certeza que ninguém saiu de lá com dúvida de alguma coisa, porque ele esclareceu mesmo tudo. Uhum. Ele falou que um dia o filho dele perguntou para ele, pai, tô com uma curiosidade. Por causa de eu ser professor, aquela coisa toda, ele não falou a idade que o filho tinha. A vaca dá leite? Ele olhou bem para o filho dele, assim, o Mário Sérgio Cortella. Ele contando isso na palestra de ontem à noite, aqui em Sorocaba. Filho, quando você fizer 13 anos, eu te respondo. Papai te dá a resposta. Quando o filho dele fez 13 anos, o filho dele lembrou e falou, pai, eu tô com 13 anos, você ficou de me dar uma resposta. Qual é mesmo, filho? Ele lembrou, mas ele quis testar o filho, brincando, né? Não, eu perguntei se vaca dá leite. Ele falou, não, filho, a vaca não dá leite. O filho dele falou, mas como não, pai? Se a gente toma o leite aqui em casa, que vem da vaca. Mas se você não for antigamente, para tirar o leite, tinha que tirar o leite da Você vaca. tinha Ela que não ir lá dava leite, ordenhar. você tinha que ordenhar, botar o banquinho. Aí tem o Isso. exemplo, botar o banquinho, amarrar o rabo da vaca, os pés traseiros, as pernas, as patas, para ela não te dar coice. Isso. Hoje se coloca aqueles tubos, Que é automático, que é né? automático, né? Uhum. Que suga no ubre da vaca o leite. Sim. Mas ela não te dá o leite. Ela não vem aqui Inteligência. trazer o leite. Inteligência. Inteligência. Você vê, Tudo precisa ter um esforço. tudo precisa ter um esforço. Até na natureza, né? Você não simplesmente a natureza te dá as coisas. Imagine, até uma árvore de maçã crescer e dar maçã. Quanto tempo, quanto esforço da árvore, né? Para ela crescer. Sair de manhã com as Para depois ir lá semear a terra, adubar, para ela o crescer. café, né? O azeite, gente, precisa fazer azeite, precisa fazer vinho. Não existe, a natureza, ela disponibiliza recursos, mas ela não dá pronto, a gente tem que ter o nosso esforço, né? E isso entra no esforço pessoal, né? Eu acho que a Frase vida... dos nossos avós. Deus diz, ajuda-te que eu te ajudarei. Olha só, tá vendo? Se não tiver a contrapartida nossa, né? Deus nos dá tudo, É. mas é preciso que nós nos coloquemos, Isso. nos posicionemos Sim. para isso. Isso, exato. Maravilhoso. E o último ponto, né? Busca da
plenitude da estabilidade. Explica pra gente isso. Eu me sinto, digamos assim, hoje, com tanta caminhada na minha área acadêmica e na minha área artística, para dizer que a plenitude você só alcança quando você realmente para, senta, reflete naquilo que você fez, e aí você volta ao ponto inicial Da fé. da fé. Sem fé, você nunca vai se sentir, nenhum ser humano Completo, né? vai se sentir completo. Uhum. Sem ter a certeza de que você está ligado a Deus, que é o Criador, e nós, a criatura, é como, olha, eu dou exemplo, os elos que sustentam essa minha pulseira. Essa pulseira não tem nem fecho, tá vendo? Ó? Uhum. Ela é inteiriça, né? Uhum. Tem a chapinha com o meu nome e tal, mas ela não cai, tá vendo? Ó? Ela não cai, a menos que eu tire e a coloque. Agora, eu dou esse exemplo em palestras, em salas de aula, eu sempre falei isso. Se eu tirar um elo daqui, a pulseira cai. Sim. Então é exatamente isso que o ser humano tem que ter consciência. Hoje, muitas pessoas, Melissa, estão vivendo uma grande dificuldade na sua vida pessoal, financeira, profissional, intelectual e familiar, porque romperam o elo de ligação com o Criador, que é Deus. E a gente é muito materialista hoje em dia, Muito, né? muito. Essa coisa da busca, eu nunca busquei o sucesso pensando no dinheiro, no consumismo, não. Vendo sempre atingir o que me dá consistência e uma vida tranquila. Basta. Você não precisa hoje de um carro de 300 mil reais. Você não precisa. Por quê? Você vai ter que blindar esse carro, muitas vezes você vai ter que andar com guarda-costa. Então você não vai ter plenitude, você não vai ter esse sossego. Muitas vezes você vê uma pessoa que mora numa casinha de pau a pique, com chão de barro, chão batido, mais feliz do que quem mora numa mansão. Sim. E eu acho que isso tem muito mais a ver com o interior, né? Porque assim, eu entendo que a pessoa que cria um negócio, está bem estabelecido e dá muitas oportunidades para outras pessoas, igual o velho da van, né? Que ele sei quanto, ele falou que ele tem, não sei se é 20 mil funcionários, alguma coisa assim, e no total, Lá em 23 mil. então assim, ele 178 lojas, 180 então lojas. assim, No Brasil todo. ele tem tudo o que ele tem, porque ele transforma o ambiente onde ele está e dá oportunidade para muita gente. Então, quando o empresário tem essa capacidade, é fantástico, porque ele traz valor para o mundo, né. Agora, tem muitas pessoas que são meio egoístas, né, então elas só fazem as coisas em busca de ter, 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 e não estão muito nem aí para trazer valor para as pessoas em volta, né. Então aí eu acho que essa é a grande diferença, né, de a gente ser completo, né. A gente está fazendo por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né. A gente está fazendo em nome do nosso ego, né, pra gente aparecer o bonitão da história, ou a gente está fazendo porque a gente realmente quer trazer valor ao mundo e realmente quer fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso é Como no caso, importante. quem quer contratar uma palestra minha, contratar um show meu, vai falar com quem? Vai falar com um empresário que vai agendar, que vai vender essa data. Sim. No caso, eu trabalho com 2 megas empresários, um no Rio de Janeiro, que é o José Carlos Marinho, produções artísticas, e aqui em São Paulo, o Manuel Poladian, que Legal. por sinal tem um Aras aqui em Sorocaba. Ele Sim. ama a cidade de Sorocaba e são empresários, para você ter uma ideia, o Manuel Poladian hoje, ele figura na lista nas Américas. Falando da América do Norte, América Central e América do Sul. Ele é o único empresário do show business a trazer shows internacionais para o Brasil. Uau, que legal! Só ele que faz isso. Só ele Bacana. tem cacife para isso. O Zé Carlos Marinho, para você ter uma ideia, foi ele que alavancou a carreira de Erasmo Carlos. Erasmo Nossa! Carlos, quando o Roberto Carlos chamou o Zé Carlos Marinho, para administrar a carreira artística do Erasmo, o Erasmo era apenas um compositor. Uhum. Nas mãos do José Carlos Marinho, ele se tornou cantor.
Que legal. Deixou esse legado, não só como compositor, mas também como cantor. Ele precisou de quem? Precisou desse empresário, porque senão o Erasmo ficaria apenas com o rótulo de compositor e o parceiro de Roberto Carlos. Sim. Aliás, essa é uma história interessante, né, a gente tem os últimos minutinhos aqui para você citar pra gente o seu relacionamento com o Roberto Carlos, com o mundo artístico, porque além de, cientista, né, da área social, humana, o Carlos Eduardo, ele é também artista. Então conta pra gente um pouquinho aí da sua vida artística, como se desenvolveu, ali uma palhinha. É como eu falei a você, meus pais sempre me disseram isso. Você primeiro cantou, depois falou. Porque eu, com 1 ano e 4 meses, é interessante essa história, eu vou tentar resumir bem. Eu era uma criança de 1 ano e 4 meses, um bebê, né? É um bebê. Que até 1 ano e meio é considerado bebê, Sim. cronologicamente. Eu não formulava frases, eu falava mamãe, papai, pedia água, essa coisa toda, né? Mas no dia da estreia do programa Jovem Guarda, 22 de agosto de 65, agora entreguei minha idade, né? Mas não tem problema. Dia 21 eu fiz 61. Graças a Deus, com muita saúde física e mental, graças a Deus. Eu brincando no tapete da sala e meus pais com a TV ligada, esperando a estreia da Jovem Guarda. Num dado momento, meu pai olha para minha mãe olha para ele. Você tá vendo isso? Tô. O Carlos Eduardo está cantando. Eu me deparo com aquela imagem que eu não conhecia, Roberto Carlos com uma guitarra cantando Namoradinha do Amigo Meu. E eu cantei junto. Você acredita num negócio desse? Nossa. Mas aí entra a questão de vocação, Vocação. entra dom, aquela coisa Sim. toda, ouvido afinado, enfim, né? E foi aí que eu comecei. Foi aí que eu comecei. E sempre o Roberto Carlos foi minha referência musical, sempre. Ele é o que eu chamo meu carro-chefe, que é a linguagem que a gente usa no mundo artístico. Mas nos meus shows também eu canto Luiz Miguel, que para mim, abaixo de Roberto Carlos, é o Luiz Miguel, o maior artista que existe hoje no cenário mundial, Frank Sinatra, Julio Iglesias, e também nos grandes cantores nacionais, como Calbi, Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiol, Nelson Gonçalves, enfim, Jamelão, todos eles, porque eu tive uma escola, e eu tive a oportunidade de ser crooner de bandas de baile, Uhum. que infelizmente não tem mais hoje. Não. Mas o crooner é o cantor solo, é o cantor principal das bandas de baile. Então, na noite você canta tudo, e canta tudo de melhor. Não o que tem hoje, porque Sim. hoje, infelizmente, como músico, eu me dou o direito, posso falar que tá difícil, né? Porque você vê letras que denigrem a mulher, letras que incentivam vícios, então não é mais aquela musicalidade, por exemplo, do Roberto Carlos. O Roberto Carlos completou agora dia 19, 84 anos, Uau! 66 anos de sucesso absoluto e ininterrupto. E é uma amizade de 43 anos. Quer dizer, você era fã dele desde criança era e fã foi de trabalhar Cidadela. com ele. Sim, eu consegui realizar o grande sonho, graças a Deus, de me tornar amigo pessoal de Roberto. Olha só. De nos falarmos sempre, de estar presente em shows, essa coisa toda E uma dica que você daria para o público, né, empresário, que é o nosso público em maior parte aqui, como que o Roberto Carlos conseguiu ter esse sucesso ininterrupto? Qual é o segredo? Muito obrigado pela pergunta, Benita. Porque muita gente pergunta isso, o que faz, como que uma pessoa pode conseguir isso? E ele é o único, tá? Eu posso provar, a quem duvidar, eu posso provar isso. Ele é o único artista na história da música a permanecer 66 anos em sucesso absoluto e ininterrupto. Hoje eu posso garantir a vocês que nem Frank Sinatra morreu com 81 anos, Uhum. mas desde os 60 já não era mais aquele sucesso. Uhum. Se Elvis Presley fosse vivo, estaria com 89, ele teria feito em janeiro. Ele é de 35, 8 de janeiro de 35.
Também não, com certeza não. Julio Iglesias já parou, tem uns Faz 8 ou tempo, 10 anos. Luiz Miguel, ele teve uma oscilação de carreira, mas está se mantendo. Fez 55 anos, por sinal ele faz aniversário no mesmo dia de Roberto, dia 19 de abril, eu sou 21 de abril. E o Roberto Carlos é o único artista. E quando se pergunta isso para ele diz simplesmente: eu devo isso a Deus. Nossa, É um presente de Deus. que graça. É isso mesmo. E eu adquiri também para mim, quando me perguntam como que você se posiciona em relação à sua carreira, eu sempre digo, quando as pessoas vão a camarim, depois de um show, me parabenizar, elogiar o show, falar de uma palestra, etc e tal, eu digo: olha, agradeço imensamente esse carinho de vocês, mas o mérito não é meu, não é do Carlos Eduardo, o mérito todo é de Deus, porque Deus é que me deu o dom. No momento da concepção do Carlos Eduardo, no momento que Deus permitiu papai e mamãe me conceberem, Deus me deu o dom da voz para cantar, me deu a inteligência, a erudição Legal. para poder explanar as coisas Sim. para o público numa palestra, entendeu? Legal. Então, o mérito não é meu. E é o que o Roberto Carlos fala. Legal. Não tem uma receita. É Deus. É Deus que me dá isso e continua me dando. Que beleza. E ele continua lotando plateias no mundo inteiro. Sim. Então, agora, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse para a gente a mensagem final e os seus contatos, o que que você faz, explica para o pessoal qual que é o seu trabalho atualmente, como que a pessoa pode achar você, encontrar você. Pelas redes sociais, tem o YouTube, Carlos Eduardo Nogueira Ribeiro. Vamos colocar aqui Oficial. embaixo para vocês. Carlos Eduardo Nogueira Ribeiro. No Instagram, que você criou esse Instagram para mim, e esse Instagram tá dando um resultado maravilhoso, porque eu já tinha um outro, Edu7 Canta RC. Também estava indo bem, mas o seu, que você deu a ideia há 3 semanas atrás, Edu Ciências Sociais. Legal. Tá lá, é fácil. E contato para shows comigo, Carlos Eduardo, e para palestras é Manuel Poladian, Produções Artísticas, Ok, a gente vai deixar o telefone aqui. e José Carlos Marinho, Legal. no Rio de E Janeiro. você faz palestras a respeito do quê? Qual é o tema? Basicamente focado na história, na antropologia, na filosofia, na sociologia e na teologia. Bacana. Para empresas Para empresas, palestras motivacionais também. motivacionais. E dentro da minha área acadêmica, eu trago a história do passado para o momento atual. Muito bom. Porque tem muita gente que pensa que o que nós estamos vivendo hoje não tem nada a ver com o que aconteceu há 80, 100, 120 anos. Sim. Tem a ver. Uhum. Muita coisa de hoje foi plantada lá atrás, Plantada lá. há mais de 100 anos. Sim, sim. Então eu faço um comparativo. Como, Uhum. por exemplo, eu digo, nós não chegamos do acaso ao Homo sapiens Sim. que nós somos. Começou com os australopitecos Uhum. e com os hominídeos há cerca de 10, 12 mil anos Uhum. atrás, Sim. na Austrália. Isso Interessante. comprovado na pré-história e na antropologia. Que legal. E dá uma palhinha pra gente do que você canta. Bom, tantas coisas, mas a que me vem à mente agora, que me chama muito a atenção e cai, digamos assim, como uma luva para refletirmos sobre todo esse bate-papo nosso aqui, em paz com a vida, com fé e com amor, com fé e com amor, otimista eu sou. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Nossa, que gostoso. Obrigada, Carlos. Muito obrigada. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, Pela saúde gente. física e mental de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém. Obrigado, Melissa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Coração. Gente, obrigada por vocês terem acompanhado a gente. Deixem seu like, deixem suas perguntas, comentários e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.